Olá, sou Leila Viana, psicanalista, e o assunto de hoje é o que ando lendo por aí. Antes de mostrar o livro que eu trouxe para a gente analisar hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre hábito de leitura. Hábito de leitura pode ser uma questão de exemplo, pode ser uma questão de incentivo e pode não ter nada a ver com isso. Existem crianças que têm esse hábito da leitura, independente de seus pais terem esse hábito na sua rotina diária. E existem crianças que foram estimuladas, que foram incentivadas e que têm esse exemplo dentro de casa e às vezes não ligam muito para essa questão da leitura. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal meu. A minha filha tem 14 anos e ela não gosta muito de ler. Eu amo ler, sempre gostei de ler. Meu primeiro livro, assim, uma literatura mesmo grande, foi Anarquista, Graças a Deus, quando eu tinha 11 anos. É da Zélia Gattai, da mulher do Jorge Amado. Eu amei aquele livro. E desenvolvi esse hábito na vida, sempre vendo minha mãe ler muito. Meu pai, eu não lembro do meu pai lendo. Mas meu pai gostava de escrever contos, poemas. Eu acredito que ele gostava de ler também. Mas eu lembro bastante da presença da minha mãe nessa questão da leitura. Inclusive, a minha mãe é de origem a família, né? Vem de 9 irmãos. E a mãe dela não sabia ler. Mas ela e os irmãos dela amam ler. Os filhos dos irmãos amam ler, aquelas pessoas que pegam um livro e parece que enquanto não acaba não para de ler. Então houve esse desenvolvimento da leitura deles sem que houvesse um exemplo. E no caso da minha filha existe o exemplo, mas não desenvolveu nela esse sabor da leitura. Ela inclusive já leu um livro em 2 dias, assim, de 600 e poucas páginas. Mas ela estava longe de tecnologia, ela estava longe de computador, de celular, de todos esses atrativos. Então pode ser que ela goste de ler, mas ela não tem essa prioridade na vida dela. As prioridades é essa coisa da nova geração, né? Mas ainda nessa nova geração eu conheço crianças e adolescentes que desenvolvem bem o hábito da leitura. Mesmo porque na escola existem vários projetos, vários programinhas de incentivo à leitura. Então, é muito importante que se incentive, que se dê o exemplo, mas a gente nunca sabe como vai ser esse resultado. E o livro que eu trouxe para vocês hoje é esse aqui, ó. O Incêndio de Troia, de Marion Zimmer de Bradley. É a minha autora, escritora estrangeira preferida. Já li As Brumas de Avalon dela e já li A Casa da Floresta, e O Incêndio de Troia eu li 2 vezes. Mitologia é uma coisa que eu estudo há muito tempo. Meu primeiro contato com a mitologia eu tinha 16 anos. E de lá para cá eu venho me aprofundando cada vez mais. Mas na questão dos personagens, né? Dos deuses, dos heróis. E o Incêndio de Troia me trouxe esse contato com uma história, com uma saga, né? Que é a Odisseia e antes da Odisseia, a Ilíada. E eu fico deslumbrada, eu acho tudo maravilhoso. Eu peco numa coisa, eu sou estudiosa da mitologia grega, ainda não enveredei para outros ramos das outras mitologias, mas eu tenho um projeto de 2021 estudar mitologia nórdica e aí eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui, com certeza. Voltando ao Incêndio de Troia, eu vou contar um pouco a história para vocês, o que é que foi, vamos dizer, a base de toda essa história. Príamo e a mulher dele eram reis de Troia. E quando ela estava grávida, um oráculo falou que ela teria gêmeos e não via bom presságio para esses gêmeos, sabe? Parece que ia ter guerra, destruição, alguma coisa nesse sentido, via muito fogo. E aí o que eles fizeram? Separaram os gêmeos. Cassandra foi criada pelas Amazonas e se tornou a sacerdotisa do templo de Apolo. E
e o Paris, que é o irmão gêmeo, foi criado por pastores. Cassandra sempre estava ali no castelo, sabia da sua origem, mas Paris não. Paris descobriu sua origem quando ele já estava adulto, e aí ele sabendo, ele foi participar de jogos lá no reino, no castelo de Príamo, né? E aí ele ganhou todos, e aí conquistou a simpatia de Príamo. E aí ele se apresentou como filho do rei, que foi, vamos dizer, delegado a sua educação aos pastores na época. Voltando um pouquinho, Zeus chamou Paris para participar de um concurso de beleza no Olimpo. E Paris sabia que aquilo era meio que uma furada, sabe? Mas ele não podia negar um pedido de Zeus. Lá foi ele para o concurso de beleza e chegando lá tinha 3 deusas, Atena, Hera e Afrodite. Ele olhou as 3 e falou, todas são lindas, eu não tenho como escolher uma. Porque ele sabia que a ira de uma, ou escolhendo umas, a ira das outras 2 ia cair sobre ele. E ele viu que não tinha alternativa, falaram, não tem como, você tem que escolher uma. E aí Hera ofereceu para ele o mundo, porque ela era a senhora do mundo, a esposa do dono do mundo, assim dona do mundo. Atena, que era a deusa da guerra, ofereceu para ele o poder das batalhas, que ele venceria todas as batalhas que ele tivesse em campo. E Afrodite já tirou a roupa e falou assim, eu te ofereço o amor, a mulher que você se apaixonar vai estar aos seus pés, vai se apaixonar igualmente por você. E aí Paris escolheu Afrodite. Ele falou, não sou um guerreiro, não estou em campo de guerra, era um pastor. Não quero o mundo, não quero esse poder todo, isso não me interessa. Então ele queria ser amado, era tudo que ele queria. E aí quando ele foi muito bem recebido no palácio, foi reconhecido como filho de Príamo, e Heitor, que era o seu irmão mais velho, estava indo à Grécia para poder fazer uma negociação por lá com Menelau e Agamenon, que eram os manda-chuvas de lá da Grécia. Foi com Heitor, chegando lá, Menelau tinha uma esposa que chamava Helena. Ele se apaixonou por Helena. Helena se apaixonou por ele como prometido por Afrodite, né? A mulher que você se apaixonar, você vai ter aos seus pés. E aí ele fugiu com Helena dali. Menelau, quando descobriu, junto com Agamenon, falou, não, isso aí é uma afronta à Grécia, né? Como é que você foge, você trai o rei e foge com a mulher dele? E aí, vamos para Troia e aí começou a guerra entre gregos e troianos pela honra de Menelau. E nessa guerra entre gregos e troianos, eu falo infelizmente porque eu torcia por Troia, porque no livro Incêndio de Troia conta a versão da história pelo olhar troiano. Então foi a primeira versão que eu li e eu torci por Troia. Infelizmente Troia não venceu essa guerra. Eu aconselho vocês a assistirem Aquiles com Brad Pitt, maravilhoso, perfeito o filme. Provavelmente eu devo vir com a análise psicanalítica dele, porque ele tem umas coisas muito interessantes para serem analisadas. E depois Troia perdeu a guerra, mas antes disso, os gregos ludibriaram os troianos para vencer essa guerra, né? Eles meio que camuflaram que tinham se abandonado a guerra, que tinham perdido, que tinham ido embora, e deixou um cavalo feito de madeira gigante na praia, como se fosse um presente para os troianos. E aí, chegando lá na praia, não tinha mais nenhum grego, não tinha mais armas, não tinha mais nada, acampamento, aí os troianos, nossa, eles desistiram, nós ganhamos, né, a guerra. E entenderam que aquilo ali era um presente que os gregos tinham deixado para os troianos e levou o cavalo de Troia para dentro das muralhas, de Troia. E à noite, o que existia nesse cavalo? Todos os guerreiros da Grécia estavam dentro desse cavalo. E aí eles invadiram Troia, já tinham passado do muro, invadiram Troia depois que estavam lá dentro e todos já estavam dormindo.
E eles botaram fogo, arrasaram e mataram muita gente. Os troianos estavam totalmente indefesos, né? Eles não esperavam uma coisa assim. Daí vem a expressão presente de grego, né? E vamos refletir 3 coisas dessa história para contribuir para a autoanálise de vocês. Primeiro é sobre escolhas, segundo é sobre paixões e terceiro é sobre o que você anda recebendo, o que é que você anda abraçando, se você anda abraçando tudo que estão lhe ofertando. Vamos às escolhas. Paris teve que participar de um concurso de beleza em que ele tinha que fazer uma escolha. As escolhas, às vezes, elas podem ser muito difíceis, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. E por mais que esse caminho aqui tenha 10 coisas que sejam muito benéficas para mim, pode ser que naquele outro tenha só uma. Mas o ser humano fica apegado a essa uma, sabe? E essa uma vai te fazer falta. Então você entra nessa que tem 10 coisas benéficas com certo pesar de que deixou alguma coisa para trás. E por isso muitas vezes as pessoas ficam paralisadas diante de uma escolha, né? Por causa do apego e por causa de eu não querer abrir mão, por não conseguir desprender, não conseguir libertar de uma única coisa. Então as escolhas, elas trazem muita maturidade para o nosso psiquismo, né? Para as nossas emoções, mas elas são muito difíceis e algumas pessoas ficam ali paralisadas diante dos caminhos sem conseguir tomar uma decisão. E essa é a primeira análise que eu trago para vocês, perguntando o seguinte: você é bom de fazer escolhas? Ou você fica ali 10 anos analisando, pensando, ponderando, equilibrando para poder seguir um caminho? E o quanto isso te atrapalha, o quanto isso empaca a sua vida. A segunda análise é sobre paixões. E aqui eu quero saber o que é que brilha os seus olhos. Na vida a gente precisa de paixão. E eu não estou falando necessariamente sobre amor romântico. E pode ser isso também. Mas eu quero saber o que te apaixona. O que você olha para a sua vida com paixão, né? O que te motiva? Pelo que você brigaria com unhas e dentes? O que você faria com que você abandonasse muita coisa para ir para isso, para se jogar nisso, para se lançar nisso? A paixão causa isso. Isso pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma profissão, pode ser uma família, né? Pode ser várias coisas, mas busquem na sua vida aquilo que te causa paixão, aquilo que dá um frio na barriga, aquilo pelo qual você vai, você se joga, aquilo que faz seu coração palpitar, que te traz ansiedade, né? Então busquem essa paixão, porque a gente precisa dessa paixão, né, na vida. E a terceira reflexão é sobre o cavalo de Troia. O que você anda recebendo aí na sua vida e que não é tão produtivo? O que você se deixou ludibriar e quando você percebeu era um presente de grego, era alguma coisa que te destruiu, que não contribuiu, que fez com que você perdesse, né, a guerra. O que você... A gente precisa ser muito analítico com o que a gente recebe, né? Eu estou te ofertando isso, eu tenho o poder de receber ou não isso. Se alguém está te ofertando, você tem esse poder de receber ou não. E aí traz a reflexão para sermos mais seletivos, né? Para sermos mais perceptivos naquilo que a gente abraça, que a gente recebe e que a gente abre as portas, seja da nossa casa ou do nosso coração. Eu espero ter contribuído hoje com esse livro, com a análise desse livro do Incêndio de Troia. Recomendo muito a leitura. E se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e aperte o sininho, porque aí você vai saber quando a gente vai postar conteúdos novos. Você vai saber que está te esperando ali alguma coisa que vai acrescentar a
sua alma, a sua maturidade emocional.